o Léo do Geração de Dividendos, acredito eu que ele tem uma estratégia mais parecida com a Ele tua aí, foi o o que que cara você viu? ele foi o cara que eu mais me identifiquei, assim, que foi a carteira mais parecida nesse sentido, né, porque a estratégia é um pouco da mesma. Uma carteira que eu reagi recentemente foi do Bruno OM. E a gente queria saber a tua opinião aí pro pessoal da Diarista Investidora. E a carteira do Diego Bechara aí? A do Diego. E a carteira do Diego Bechara aí? A do Diego, eu ia olhar lá no Investidor 10, e é interessante que mostra um histórico muito longo, acho que desde 2020. O legal do Diego é o Uhum. seguinte, a evolução do valor aplicado que ele tem. Eu acho que isso aí é muito muito da hora de ver, assim, como que ele foi ao longo do tempo crescendo, ganhando mais dinheiro, e não é porque ele ganhou dinheiro que ele deixou de investir, muito pelo contrário, ele aumentou muito o aporte dele. Então acho que isso traz muito essa responsabilidade do cara de falar assim: "Ganhei muito dinheiro, comecei a ficar muito rico", falar assim, né, "não vou comprar Porsche, comprar não sei o quê", pode comprar Porsche, eu também compraria, tá, compraria Ferrari, compraria um monte de coisa, eu acho da hora. Mas ele falou: "Deixa eu investir, deixa eu continuar investindo". Melhor cenário, vou ter os 2. Vou ficar muito rico, vou continuar investindo, vou aumentar o patrimônio investido, que foi o que aconteceu com o Diego, e vou comprar um apartamento, vou não sei o quê, que foi o caso que ele fez. Então acho que isso mostra um pouco da responsabilidade que ele tem até com o público que ele tá falando ali. Porque às vezes ele pode estar falando com um cara que às vezes é muito endividado e que se ele fizesse de uma forma diferente, o cara ia fazer a mesma coisa. Hum. Sair da dívida, vou sair, vou comprar minha moto, vou comprar não sei o quê, em vez de investir, entendeu? Então acho que isso mostra a responsabilidade dele. Foi o Acho que que eu mostra dos 10 mil, agora ele tem quase 2 milhões Exato. e mês após mês o aporte subindo Foi o ali, que eu né? mais foi o que eu mais gostei, pra ser sincero, assim, de ver como que ele manteve firme na estratégia, conseguindo evoluir muito, porque ele ganhou muito dinheiro nesse momento, tá, então isso foi muito bom. Em termos dos ativos, é uma carteira diferente da minha. Então é uma primeiro, é uma carteira mais diversificada, e tem algumas outras empresas, fundos imobiliários, que eu também não teria. Eu posso fazer um paralelo que talvez seja muito mais parecida com a carteira do Bruno, a dele, do que com a minha. Então alguns ativos específicos ali eu não gostei, especialmente algumas empresas e alguns fundos imobiliários que ele tem, porque não é da minha estratégia, mas não achei a carteira ruim, eu não tive muito o que falar, assim, porque de novo, é uma visão um pouco diferente, é uma visão um pouco de estratégia um pouco diferente. Então ele é um cara que vai comprando, vai vendendo, vai rebalanceando, sabe, tem aquela composição de portfólio do tipo: "Ah, vou ter 20% em renda fixa, vou ter não sei quantos em ações. Subiu muito, vou vender, vou rebalancear". Não é um pouco do que eu faço, mas o que eu mais gostei dele foi essa questão de ele mostrar essa responsabilidade, assim, eu Se eu não acho me isso engano, muito lá fora ele investe diretamente nas empresas, tem então, Coca-Cola, tem. ele até nessa parte das estoques foi o que eu falei, não acho que tá errado você comprar estoques específicas lá, só que é uma questão de dedicação do tempo. Eu acho mais fácil, eu acho melhor dedicado o seu tempo se você analisar as empresas aqui no Brasil, porque você tem maior possibilidade de conseguir enxergar esses momentos de oportunidades mais óbvias, Uhum. porque é um mercado menos eficiente do que lá fora. Então lá fora, para você não perder tempo, compraria o ETF, focaria nessa análise aqui no Brasil, porque a gente tem mais oportunidade. Que é mais fácil É mais fácil. você bater o benchmark ali, bater o Sim. Ibovespa, do que bater o S&P a longo Exato, prazo, né? exatamente, foi isso que eu falei, mas as empresas que ele tem lá não são ruins. Tem Hum, Coca-Cola, acho que tem Johnson & Johnson, tem Meta, tem Nvidia, uhum. são empresa top, né, não tem o que falar. Mas eu faria um pouquinho diferente nesse sentido, mas gosto que ele tem essa visão, ter cripto, ter internacional, ter Brasil, ter fundo imobiliário, essa diversificação é boa. Uhum. Mas pra mim, de novo, o que mais ganha é o cara mostrar essa responsabilidade de continuar investindo, cara. É, E essa evolução foi muito maneira e dele. acredito eu que seja não sei, né, não tenho certeza, mas acredito que seja todo o patrimônio dele, já que ele mostra desde os 10 mil até É, agora. é, E aí ele vai mostrando, aí tem lá mês, subiu os 80 mil, 100 mil ali com o aporte dele, todo mês tá subindo ali. exato, Tem essa responsabilidade, né? pra caramba, eu acho Hum. legal. Ele já veio aqui, né? Já vi. Diegão é gente boa. Você viu que eu trabalhei com ele, né, quando eu trabalhava na empresa de patinete? Caramba. Acho que tu já chegou a falar que trabalhou na empresa de patinete, e chegou a falar também que trabalhou na empresa de patinete, Aí, eu ó. sabia que era a mesma empresa. Cara, na verdade eu vim de uma empresa, que era a Green, e ele estava na Yellow, e aí as empresas se juntaram. E aí a primeira vez que eu vi ele no YouTube, eu falei: "Cara, eu conheço esse cara de algum lugar", não sabia de onde era. Aí ele foi no podcast quando eu fazia lá, ele foi junto, ele saiu convidado, aí ele falou: "Pô, eu trabalhava", eu falei: "Caramba, pô, eu te via lá", acho que ele trabalhava com dados, tal. E é legal de ver como que ele saiu completamente da área dele, né, porque ele acho que é engenheiro de dados, se eu não me engano. Trabalhava em carreira de empresa e falou: "Não, eu vou falar de investimento, vou empreender", e pô, tem um sucesso, o canal dele é grande pra caramba, é um sucesso. Então eu gostei muito. E de novo, ele tem análise, que é o mais importante, o cara tem análise, sabe o que tá fazendo, esse pra Tem mim. uma estratégia por trás, Tem né? uma estratégia racional e tem análise. Uhum. O que pega pra mim é um cara que investe sem nenhum tipo de estratégia, ou porque copia o outro, ou porque acha que é cassino.
Isso pra mim é o pior. Não peguei ninguém assim, né, nesse estilo, ainda. Em algum momento eu vou achar alguém, e aí vamos ver. Mas será que o cara que faz o cassinão do patrimônio dele, ele bota organizadinho ali pra todo mundo conseguir ver? Acho que às vezes nem o cara tá organizado tão. Ele sai comprando, compra um pouco aqui, um pouco ali, quando vai ver, virou aquele Frankenstein mesmo. Mas é legal, essas coisas de react é legal, porque você não sabe o que vai vir. Eu não assisto os vídeos antes, né, então eu sou pego de primeira. Às vezes eu vi o canal do cara, mas aquele vídeo específico eu vou ver junto com as pessoas. E aí às vezes eu sou pego de surpresa, do tipo: "Pô, que merda", ou "Pô, caramba, que legal", entendeu. Então isso é bom. E o Léo do Geração de Dividendos, acredito eu que ele tem uma estratégia mais parecida com a Ele tua aí, foi o cara você viu? ele foi o cara que eu mais me identifiquei, assim, que foi a carteira mais parecida nesse sentido, né, porque a estratégia é um pouco da mesma. E aí o Léo, pô, o cara muito do bem também, gente boa demais o Léo. E aí eu reagindo à carteira dele, ele tem bastante FII, que é a parte onde eu não teria. Só que aí o que que eu acho que é muito legal entre eu e o Léo, assim, ele é um cara que manja muito de FII, gosta muito de FII, fala muito de FII. Eu sou um cara que fala muito, muito de ações, assim, só que quando entrou o meu pensamento junto com o dele no vídeo, ficou muito legal, assim, as pessoas viram e falaram: "Pô, que legal, essa é uma questão muito complementar, assim", porque ele fala muito de FII, você fala muito de ações e uma carteira ótima pra muita gente é um mix das 2 coisas. É até um comentário que foi assim: "Pô, que legal esses canais, são os que eu mais acompanho de dividendos aqui. Pelo Bruno eu não teria FII, pelo Léo eu teria FII. No final a minha carteira é um pouco de ações e um pouco de FII, pego um pouco de cada". Falei: "Acho que isso que é legal". Então, mas a carteira do Léo era muito bem montada também, ele tem muita análise, ele é um cara que ele nos vídeos ele perde muito tempo com análise. Como eu faço? Eu faço em off e no vídeo eu resumo, pra ser um vídeo mais curto. O Léo faz vídeos bem mais longos, que ele Ah, traz a análise no vídeo. meia hora, 40 minutos ali. Meia hora, jogando. 40 minutos, tudo, fazendo as análises, abrindo as coisas. Eu primeiro faço isso, aí eu vou lá no vídeo e resumo. Só que dá pra ver que o cara tem análise, que pra mim é o mais importante, entendeu. Então quando eu tô olhando pra essa questão de educador financeiro, assim, teoricamente, se você tem um cara que faz vídeo pro YouTube, que mostra a carteira, que fala que tá fazendo análise, mas não faz análise, esse é a cagada, entendeu. Porque pode estar influenciando as pessoas a tomarem uma decisão completamente errada, equivocada, às vezes, ou do além, entendeu. Mas não peguei ninguém assim até agora. Uhum. Vamos ver se eu pego, né, alguém. E se pegar eu vou falar, porque eu falo a verdade. E a gente queria saber a tua opinião aí pro pessoal da Diarista Investidora, já veio aqui também, acaba investindo muito mais em fundos imobiliários, É, uma estratégia diferente. e que na minha visão, na do Matheus também, só investir praticamente em fundo imobiliário buscando aposentadoria a longo prazo, na minha visão não é das melhores, né, Matheus, opções. Acho que é o custo de oportunidade e existem possibilidades que eu vejo que podem dar um retorno total em cima do capital investidor maior, né, acho que esse que é o ponto. O que que você vê aí? O que que você viu da carteira dela que você mudaria ali? É, eu falei, eu já conheci a Vera pessoalmente, né, ela também foi no Uhum. podcast quando eu apresentava podcast antes, e aí ela foi lá e ela falou da estratégia dela, que ela é uma diarista que investe e que o foco dela era receber uma diária, né, de renda passiva, e para isso ela usava os fundos imobiliários. Eu não sou muito fã dos fundos imobiliários, por diversas razões, especialmente por uma questão de composição de portfólio e uma questão de risco-retorno. Eu não vejo hoje que a relação risco-retorno de fundo imobiliário, ela faça sentido a ponto de você pegar o seu capital e comprar um FII, e lembrando, você comprou FII, você deixou de comprar alguma outra coisa, cuja oportunidade. Então acho que hoje o fundo imobiliário ele está muito classificado na mesma vertente de risco do que as ações, e quando eu digo ações, são as ações de dividendos, não são small caps nem nada do tipo, é ações de dividendos, é praticamente o mesmo risco, só que o retorno potencial é muito menor dos fundos imobiliários. Então eu vi dessa forma. E aí eu lembro que eu falei pra Vera, eu falei: "Pô, mas por que não ter algumas empresas Uhum. que pagam dividendos?". "Não, porque o fundo imobiliário paga dividendo mensal". É verdade. É uma boa questão dos fundos imobiliários, que ela paga mensal, é um pouco da estratégia dela. Mas, quando eu vi a carteira dela, e eu até me dispus, né, falei pra ela, a dica que eu dei, me parece, eu falei isso no vídeo, que a forma como ela tá vendo os fundos imobiliários é só olhando para o yield e olhando para o PVP. Uhum. E aí eu falei diversas e diversas vezes, cuidado, porque não necessariamente um fundo que está negociando abaixo da cota patrimonial, abaixo da cota patrimonial, é uma oportunidade. Pode ser um fundo com problema, pode ser um fundo que o fundamento mudou e está numa nova realidade. Então, muito cuidado com isso. E especialmente com fundos de papel, que tem muito fundo de papel, que são fundos que a gente chama de high yield, que são fundos que pagam um dividendo maior, mas que têm um risco muito maior. E aconteceu com vários fundos de papel no passado, a carteira de crédito daquele fundo, que ficou inadimplente. Uhum. E aí eu falo, esse fundo que ficou inadimplente, que deixou que a carteira de crédito dele apodreceu, vamos dizer assim, ele negociar abaixo da cota do patrimônio, da cota patrimonial, é uma oportunidade ou não? Não é uma oportunidade, Sim. porque o fundamento mudou. Então eu falei isso para ela no vídeo, falei: "Vera, cuidado com esse fato de você só analisar o PVP e só analisar o yield".
eu espero que ela tenha visto o vídeo e tenha entendido um pouco isso. Não é ruim ter fundo imobiliário, não é essa a minha opinião. Na minha visão, na minha carteira, Bruno, eu não teria. Só que se você tem cuidado com concentração demasiada em fundo de papel high yield, concentração demasiada também de fundo imobiliário, é interessante diversificar bastante. E cuidado com essa análise de só olhar preço, valor patrimonial e yield. Lembra que o fundo imobiliário você tem que analisar a gestora, se for um fundo de tijolo, os imóveis, onde eles estão, a qualidade desses imóveis, a vacância desses imóveis, quem são os inquilinos que estão ali, quais são as empresas ou as pessoas. E num fundo de papel, mais do que isso, você tem que analisar a empresa que aquele fundo está se expondo ao crédito. E aí passa a ser uma análise também da empresa em si. Você tem que analisar o balanço daquela empresa, a estrutura de capital daquela empresa, se aquela empresa está crescendo ou não, se ela está ganhando mercado ou não. Perceba como a análise é muito maior do que a análise Ser várias empresas ainda, porque vão ser vários CIs ali e eu na digo para as carteira. pessoas, eu acho que a análise do fundo imobiliário, uma análise bem feita do fundo imobiliário, ela chega a ser a mais trabalhosa do que uma análise de uma empresa. Porque a análise do fundo imobiliário, muitas vezes, você tem que fazer a análise do fundo e de várias empresas. Na empresa, você faz só dela. Então, eu falei isso. É uma boa carteira, na minha opinião, de renda no Brasil. Faça o básico que funciona. Ações, pagador de dividendos. Quer se expor ao mercado imobiliário? Se expõe nos Estados Unidos, então. Tem uma realidade institucional muito melhor, uma história macroeconômica muito mais interessante para o mercado imobiliário e você tem mais oportunidade lá para diversificar, para ter inquilinos maiores, com mais anos de história, e aí eu falo dos REITs. Então eu dei essa dica para ela. Aparentemente ela não cagou, né? Mas tudo bem. Mas não tem problema, cada um faz o que quer. Eu falei para ela, eu falei, essa aqui é a minha opinião, ninguém tem que fazer o que eu tô falando. Só que foi essa a minha percepção que eu tive. E aí o pessoal nos comentários falaram assim, pô, isso é verdade e tal, não sei o quê. Ela tá melhorando nesse ponto, mas em alguns ela peca. Tudo bem, todo mundo tá aprendendo. Eu também peco em muitas coisas, todo mundo. Né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Só que eu só fiquei assustado nesse sentido com a carteira dela. Parece que tinha muita coisa ruim que ela estava considerando uma oportunidade, o que na verdade não era, entendeu? Então essa foi a minha visão. E de novo, se a Vera estiver vendo, eu me disponho a ajudar se ela quiser uma carteira de ações, se ela quiser bons negócios, se ela quiser discutir, eu me disponho a ajudar na parte da criação da carteira de ações. Como eu tenho certeza que algumas outras pessoas que conhecem mais de fundos imobiliários vão se dispor a querer ajudar, porque para mim o mais importante que ela está fazendo, que para mim ela já está na frente de 95% das pessoas vou economizar e vou investir meu dinheiro. Uhum. Isso para mim é o mais importante, entendeu? E aí de novo, quanto mais cedo ela melhor tiver conhecimento, e ela já tem conhecimento, ela estuda bastante, dá para perceber. Mas melhor vai ser a carteira dela no futuro. Então, ela só vai se ajudar disso, entendeu? Então, essa foi a minha visão e aparentemente o pessoal concordou. O que eu não gostei é de algumas pessoas que falam, pô, pessoal muito mal educado, fala muito mal. Então, tipo, pô, isso aí é cagada demais. Tem que falar com educação, tem que falar a verdade. Então, não pode mentir, mas tem que ser educado. Foi isso que eu fiz. Vamos ver, se ela quiser, eu tô à disposição se ela estiver assistindo. É isso aí. O que eu vejo é que cada investidor vai evoluindo ao longo do tempo também. Então, muitas vezes ele vai lá, começa, que eu vejo que o fundo imobiliário é aquilo, entre investir alguma coisa, mesmo que seja em fundo imobiliário, não investir nada, melhor você tá investindo. Exato. Sim. Conforme você vai evoluindo como investidor, você vai entendendo aquilo que é melhor pro teu perfil. Então, seu objetivo é, vou me aposentar no futuro, a médio e longo prazo, para receber um bom dividendo, eu vejo que o melhor veículo não é ter a maior parte em fundo imobiliário, mas aí isso vai Exato. da evolução com o investidor, né, Matheus? Exato, mas eu vejo que o fundo imobiliário acaba sendo um mecanismo interessante que gera renda mensal. Exato, sim, é bom. Tem Gosto coisas bastante dos positivas. fundos de tijolo, principalmente, que tem uma diversificação grande, que tem fundos realmente com um patrimônio líquido maior hoje na bolsa já, com mais imóveis. Imóveis têm uma demanda, por exemplo, galpão logístico, então acho que é interessante e atende a uma demanda da sociedade, né? Mas obviamente que quem aluga os imóveis normalmente são as empresas, né? Então é esperado que. Aí depende do fundo também, né? Por exemplo, eu até sempre uso esse exemplo, que eu prefiro ser dono do imóvel dentro do shopping do que ser dono da empresa de varejo, né? Sim. Não, é aquilo. Tem muito fundo bom, tem muito fundo ruim. Assim como tem muita empresa boa, muita empresa ruim. Qual que tem que ser tentar, a gente sempre tem que tentar fazer? Escolher as melhores coisas. Se você tem uma carteira com fundos e empresas, escolha as melhores. E nisso de escolher as melhores, é onde vai a parte da análise mesmo. Então percam tempo nisso para você conseguir escolher as melhores. E não tenha problema de errar, porque todo mundo vai errando ao longo do caminho. Só que tem que ter a seguinte visão. Opa, será que eu tô errando ou não? Se eu estiver errando, deixa eu tentar corrigir o mais rápido possível, porque aí o tempo tá ao favor. Aham. E a carteira dela, eu não sei quanto tempo que ela começou, né, a Vera? Mas ela acho que começou já há um tempo, tá? 2 anos, 3 anos talvez. Eu lembro que eu conheci ela faz acho que uns 2 anos. 2 Acho ou que por 3 aí anos. acho que uns 3, 4. Então dá pra ver que ela é muito consistente, pô, em investir. Se você abrir lá a carteira dela, você vai ver. O valor aplicado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ou seja, a estratégia ela tem, a racionalidade ela tem. Investir, poupar, investir. Agora é só uma questão de algumas escolhas melhorar.
porque tem alguns fundos lá que são bons, não são todos ruins, mas alguns são muito ruins, na minha opinião. Uhum. É isso. O que Boa. você vê, Rodrigo, no fundo imobiliário? Eu gosto dos fundos imobiliários particularmente porque é um mercado dominado por pessoa física, né? Então, o investidor aí pequeno está investindo ali nos fundos e isso traz oportunidades, traz assimetrias. Então, eu vejo que a gente consegue comprar bons negócios, não, né? Mas bons imóveis, se expor ali a bons negócios e consegue captar um desconto muitas vezes que está passando batido pelo mercado, né? Então, tem um fundo aí famoso que até está na carteira do canal do Gêmeos Investem, que investe lá em escritórios, né, nas melhores regiões de São Paulo, regiões onde o estoque não tem muito mais para onde ir, a demanda só aumenta, né? Só que ele está passando por um problema agora micro dele e está muito descontado, 35% de desconto. Então, esse é só um exemplo de vários outros descontos que eu vejo no mercado de fundos imobiliários. Eu acho que ele é muito pequeno ainda. Ele só começou a ficar líquido em 2015, 2016, né? De fato, ter espaço para investirem ali. Então, eu gosto por causa disso, né? Mas vejo também uma limitação para quem tem 20, 30 anos, única e exclusivamente porque os fundos têm que distribuir ali 95% do seu resultado no semestre, né? Ou seja, não dá para ele reinvestir muito em si mesmo, ele tem que usar outras formas, endividamento, emissão. Então é uma classe que eu gosto, vejo que tem oportunidade, principalmente para quem analisa bem ali os fundos, mas não teria mais do que 10, 12% da carteira nessa classe. Exato, uma coisa que eu vejo que, na minha visão, não faz sentido, principalmente para quem tá na fase de construção de patrimônio, é deixar tudo em fundo imobiliário. Não, Aí realmente eu vejo que não. Você vai estar recebendo dividendo todo mês ali, como se fosse um reloginho, mas teu patrimônio não vai ter um grande crescimento aí no longo prazo comparado a investir em bons negócios, né? Acho que é o sim. ponto, né? Ações são imbatíveis, né, no longo prazo. Então tem estudos aí que desde 1800 e tanto as ações superaram todas as classes de ativo, desde ouro até imóveis, né? Então, querendo ou não, é a que tem mais potencial, na minha visão. Essa Só compartilhando aqui, esse negócio de começar a fazer o react da carteira dos outros, assim, é mó legal, porque você vai vendo. De novo, ninguém é dono da verdade, tá? Então ninguém eu sou o dono da verdade, só o que eu faço é certo. Não. Cada um tem uma estratégia. Mas é legal de ver, às vezes, como uma pessoa que fala, pô, eu tenho a mesma estratégia que você, só que você olha a carteira da pessoa, ela monta de uma forma diferente. E aí você percebe, pô, tem mais jeito de montar uma estratégia previdenciária, entendeu? Pode ser com fundo imobiliário, pode ser com ações, pode ser um mix de cada, pode ser com alguns ETFs que pagam dividendos, pode ser com ETFs que não pagam. Então acho que isso que é legal. E aí no final do dia, de novo, eu faço esse quadro mais porque a intenção é o pessoal ver e ter mais opinião. Uhum. Porque a pessoa que tá fazendo a carteira dela tá explicando por quê. Aí eu vou lá e dou minha opinião. Aí o cara sai com mais visão. Com E aí ele certeza. faz o que ele quiser, entendeu? O melhor é, às vezes, que eu vejo, o melhor é quando tem alguém que discorda de você, que ele vai dar uma opinião diferente. Ele Exato. não vai Eu já confirmar fiz só. várias carteiras. Por exemplo, uma carteira que eu reagi recentemente foi do Bruno OM, é o nome do canal dele. Eu não conhecia o canal dele, um canal grande, tem 700 mil inscritos. Daí eu vi a carteira dele e falei, cara, não concordo com nada. O que ele tinha na carteira dele? Dessa daí eu não vi. Não, ele tinha muito FII, então a parte de renda dele era fundo imobiliário. Aí ele tinha a parte de ações Brasil era só crescimento, só ações de crescimento. Então, por exemplo, ele tinha uma empresa que eu lembro, ele tinha Vamos. Uhum. Vamos é uma Tá. empresa extremamente alavancada, tal, mas qual que deve ser a visão? Queda de juros, cenário mudando, opa, Vamos pode subir. Então ele focava para crescimento. Mas ele era muito diversificado, entendeu? Então era 5% em cada empresa. Aí ele tinha, sei lá, 20 e poucas empresas, 20 e poucos fundos imobiliários, ETF, tinha um monte de coisa. Eu falei, cara, eu não faria nada dessa forma. Mas não tem problema. Porque, de novo, é um cara que tá falando que tá fazendo uma estratégia de longo prazo, de uma forma totalmente diferente que eu monto. Legal isso. Mas eu falei, pessoal, não concordo com nada, não achei nada bom. Não teria nada Bom de- no sentido de montar a portfólio, eu faria diferente. Só que ele tem a análise dele, ele fez. Então, isso que é legal desse quadro, porque você sai um pouco da bolha. E aí, às vezes, o pessoal que me acompanha é a bolha, né? Todo mundo tem Banco do Brasil, todo mundo tem BB Seguridade, todo mundo tem Petrobras. Pô, vamos sair da bolha, vamos ver um cara que não tem nada igual a gente. Mais informação, entendeu? Isso que é legal. Exato, até o Bruno veio aqui, a gente gosta bastante dele, né, Renan? Ah, vocês conhecem ele? Acompanha também. Eu não cheguei a ver a carteira dele, né? Só. Ele tem uma carteira dele e a carteira da filha dele. A da filha eu não É. consegui achar, o pessoal falou pra eu reagir, mas eu achei a dele. E às vezes eu não é o que eu faria. Mas eu acho interessante que cada um tem a sua tese. Eu também prefiro aqui no Brasil ações mais previdenciárias mesmo, que tem um histórico gigantesco, que vai pagar um dividendo satisfatório já que você vai comprar abaixo do preço teto. Porém, o cara tem uma tese mais de crescimento e pode ser que ele tenha um bom resultado aí, porque com certeza ele fez a análise dele também, né? Não, eu gostei do que ele falou no vídeo que eu tava vendo, que é assim, ele falou, cara, ele começa a contar a história e tal, dá pra ver que o cara faz a análise da parada. E isso pra mim é o mais importante. O cara tá montando uma carteira, você fez algum tipo de análise? Pra mim, se o cara fez a análise e escolheu, que se eu gostar ou não do ativo, quem que sou eu pra falar alguma coisa? A carteira do cara, entendeu? Mas o importante é ter análise. E aí a visão que eu tive dele é,
Ações ele olha muito como oportunidade. Aham. Então, ações Brasil é oportunidade, lá fora, ETF também é oportunidade. Renda, para ele, aparentemente, né, da carteira dele, é FI. Tudo bem, é uma forma de pensar, entendeu? Mas eu tenho um pouco de receio, até um pé atrás de investir em negócios, a maior parte da carteira em oportunidade aqui no Brasil, que é um país que machuca muito. CDI alto, realmente é difícil um negócio que Foi o que busca eu um falei. crescimento grande, que não é daquele setor mais perene, que exige realmente esse pagamento aí, que exige com que as pessoas usem, é difícil um negócio desse prosperar no Brasil, na minha visão. Isso a longo prazo, A né? longo prazo e ainda mais não, é possível que um negócio de crescimento prospere no Brasil, mas quando ele abre o IPO, quer dizer que ele já está em um patamar avançado, que as vias de crescimento são mais difíceis, na minha O visão. problema disso é porque tem muito se, né? Se os juros caem, se não sei o quê, se não sei o quê, aí dá certo. Pô, olha quantos sis tem que ter pra dar certo o negócio. Aí eu prefiro ficar no basicão mesmo. Aí o Exato. crescimento eu prefiro comprar ETF nos ETF Estados Unidos e sem pronto. medo. Não tem jeito. E ser feliz aí. Exato, que eu vejo também que são umas janelas curtas de uma valorização absurda às vezes. Exatamente. Mais curtas, por exemplo, a gente pega lá 2019, 2020, curva de juro descendo, empresa small cap, empresa de crescimento valorizando de uma forma absurda. Porém, da mesma forma que sobe muito, quando devolve, quando o juro sobe, quando o passivo da dívida machuca, Exato. cai numa proporção tão grande quanto, né? Exatamente. E aí, às vezes, o cara nesse período ganhou, mas não vendeu, não realizou, não teve esse time de mercado, já e é. devolve tudo pro mercado e a ação de dividendo te pagou um caminhão de dividendo ali no O caminho. foda é esse, é querer ter o timing do mercado. É muito difícil. Muito difícil. Exatamente. Esquece, cara.